Bom, então, com esse projeto, você está com o conhecimento e agora dos, digamos, dos desdobramentos contingenciais positivos dele, aí o que você pensa dessa? Olha, eu acho, francamente, que tu estás a fazer uma inovação extraordinária. Aliás, eu tenciono dizê-lo publicamente, que de facto é extremamente simbólico para mim vir a Porto Seguro, não é? Porque isto é nitidamente um regresso das caravelas, quer dizer, eu venho aqui aprender, com toda a franqueza. Eu acho que o nível de inovação institucional para criar uma comunidade universitária verdadeiramente responsável perante a comunidade e a sociedade em que exista, eu não conheço nada de mais avançado. E obviamente, todas as experiências que eu conheço, e vou referir algumas do trabalho que tenho vindo a fazer, são experiências que ocorreram em universidades já constituídas. A grande diferença desta é que ela está a ser constituída com uma lógica participativa, dialógica, intercultural, inclusiva, totalmente distinta do que foram os projetos universitários. E é bem o testemunho de que hoje falar de universidade em geral quase que não faz sentido, porque se eu comparar o que estás aqui a tentar fazer em Porto Seguro, Itabuna e Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, com o que é a pauta atualmente dominante das universidades em todo o mundo e muitas das quais eu vou observando no meu trabalho científico por esse mundo fora, não tem nada a ver, porque aí o que nós temos é fundamentalmente uma captura da universidade pelo neoliberalismo, pelas necessidades do mercado, a proletarização dos professores, a uniformização dos currículos, a burocratização de toda a gestão, a perda da autonomia dos professores e dos estudantes, os estudantes transformados em consumidores, uma universidade cada vez mais distante da sociedade para se aproximar do mercado, que aliás pode estar longe e, portanto, não tem nada a ver com a sociedade. Universidades que não têm nenhum projeto de país. O que eu vejo aqui é que há aqui um projeto de país, que se desdobra em diferentes, obviamente, em diferentes contextos, para um país deste tamanho, mas que é extraordinário e, por isso, esta é talvez aquela universidade onde eu penso que, se eu posso contribuir ou penso que posso dizer alguma coisa, eu tenho que falar, acima de tudo, é para os professores. Eu acho que isto é preciso educar os educadores. Uma proposta deste tipo que sai de uma cabeça genial, que és, quer dizer, temos que reconhecer, és um criador de instituições com muitos rasgos geniais, que naturalmente tem que se encontrar com as resistências e as inércias que estão no terreno, muitas das quais nem é de sequer fazer grandes juízos negativos, são no fundo o fruto do que tem sido a universidade até agora, a sua rotina, as suas inércias, as suas maneiras de estar. É uma instituição com centenas e centenas de anos já do mesmo tipo de institucionalidade, obviamente que oferece resistências a uma pessoa como tu que estás a tentar romper. Agora, o que é que me parece notável? Parece-me notável, de facto, que, por um lado, é um projeto com alma, isto é, tem, obviamente, uma ideia muito própria daquilo que quer fazer, está na vanguarda do que é hoje epistemologicamente a discussão, na vanguarda das ciências, na vanguarda da crítica epistemológica, que está hoje a integrar-se com outros saberes, que não apenas o saber ocidental, e mais do que isso, ainda outros saberes ocidentais que ficaram menosprezados, marginalizados. Portanto, é realmente uma abertura extraordinária à interculturalidade, à complexidade científica, àquilo que a gente chama o pluralismo interno e o pluralismo externo da ciência. Portanto, epistemologicamente está na vanguarda. E tem essa outra vantagem, é que estando na vanguarda, atua pela retaguarda, isto é, atua com os menos desenvolvidos, as populações mais carentes, das quais nunca perde a visão e o interesse e a atenção, e portanto é através dessa retaguarda que ela vai tentando crescer com ideias notáveis, a meu entender, em qualquer parte do mundo. É preciso convencer estas pessoas que eles estão a fazer uma coisa inovadora a nível mundial, e o fazem absolutamente com os pés na terra. Fazem-no ancorados nas realidades deste país, nas deficiências do ensino médio,
na existência de povos indígenas que ainda há pouco mais de uma década eram aqui perseguidos pela Polícia Federal na altura da comemoração dos descobrimentos, e hoje estão a ser dignificados com este trabalho universitário que estás aqui a ter, os afro, as comunidades quilombolas que se juntam a eles, e ainda hoje viu esse sentido de orgulho, de participação na aldeia velha onde estive, com os líderes, os caciques aqui locais, e com quem me entendi muito bem, e vamos continuar a trabalhar. Portanto, eu francamente devo-te dizer que as tensões de que me falas são as tensões próprias de um projeto criativo, que vão obrigar a muita negociação, a muita conversa. Não se vão resolver todas elas, mas essa tensão é aquilo que eu penso que, se a universidade vai ser alguma coisa no futuro, isto é, se tem futuro, é esse futuro, porque não é uma universidade de elites. As elites hoje desertaram das universidades dos nossos países porque são todas a ser formadas em meia dúzia de universidades globais. Não? E você mencionou contradições, e temos toda uma oportunidade de lidar com algumas contradições que são, inclusive, inesperadas, né? Algumas contradições que aparentemente são politicamente corretas, como a introdução dos sujeitos no processo de desenvolvimento, toda essa discussão sobre a questão da empregabilidade, da formação rápida, da objetividade nos modelos de formação de quadros, e, ao mesmo tempo, uma situação do ensino que antecede a entrada na universidade, em especial no setor público, de extrema carência, de uma situação crítica terrível. E aí eu falava da contingência que foi o fato das licenciaturas interdisciplinares, que era, digamos, um subproduto do projeto, se tornou protagonista nesse projeto. É muito interessante. No fundo, fizeste aquilo que eu costumo dizer no meu trabalho, fizeste uma sociologia das ausências, isto é, foste captar e identificar uma realidade que estava completamente oculta e que só através de uma iniciativa deste tipo podia ser desocultada, porque ela, para, obviamente, frutificar, ela precisa ter uma base. Essa base não está construída ainda plenamente em muitos lugares deste país e, portanto, ela tem que ser construída de uma maneira orgânica e, mais do que isso, ela é construída dando perspectivas de outras dimensões, de outros estágios, de outros avanços. Não é apenas o ensino médio, é um ensino médio de qualidade que dá acesso a um ensino universitário inovador. Eu penso que isso provavelmente está a ser agora identificado por ti, deve estar presente em todo o país, em muitas partes do país, e naturalmente muitas das frustrações que os jovens sentem, que os professores sentem, que as instituições sentem, é porque eles estão no modelo tradicional de separação entre a universidade e o ensino médio, e como tal a universidade não tem como seu o problema do ensino médio, e como tal não se relaciona com ele e vê-o como problema e não o vê como solução para a qual ela, aliás, deve contribuir. É por isso que o antigo vestibular e agora o Enem se torna um exame que protege a universidade. É como se quem passa nesse exame entra na universidade, vai se responsabiliza, a universidade pública, precisamente, mas aqueles que não entram através de algum tipo de seleção supostamente meritocrática, a universidade se desresponsabiliza, fica de costas. E aí acentua a exclusão. Em vez de ser uma instituição promotora da integração social, ela promove a exclusão sob o argumento do elitismo. Mas tu tens uma coisa que são os colégios universitários, isso não pode ajudar a resolver? Isso é uma das soluções, eu diria que é a solução miltoniana no projeto, que é territorializar a atuação da universidade. A função de captar sujeitos não é uma função de capturar esses sujeitos, é deixá-los em processos muito autônomos de escolha. Inclusive a própria escolha de, uma vez informados sobre do que se trata, é fazer opções. E por isso que as opções pelas licenciaturas e pelos bacharelados interdisciplinares pode ser feita a qualquer momento do processo. Claro. Mas um aspecto
que eu creio é muito interessante no projeto, vem de uma formulação que você fez nas epistemologias do Sul, toda aquela discussão sobre os mestres aprendizes. Quer dizer, é preciso ser ignorante, quer dizer, assumir uma ignorância para ter uma função crítica educadora, né? E essa é uma grande dificuldade em relação aos docentes. Quer dizer, os docentes se supõem como donos de saberes, né? É muito difícil você apresentar para aqueles que cumprirão a função pedagógica na universidade a necessidade de aprenderem, né? Sem dúvida, eles foram treinados exatamente num sistema diferente e por isso é que eu acho que aqui a seleção é talvez das coisas mais difíceis e em on ou em off, vocês depois editam, eu acho que era fundamental que tu, mesmo havendo concursos públicos, etc., tivesses muita atenção aos lugares onde estes doutorandos se estão a doutorar. Porque há hoje doutoramentos, lugares de doutoramento, onde se já está a doutorar gente com essa perspectiva. É preciso captá-los, reconhecê-los, identificá-los e chamar a atenção, fazer realmente algum trabalho, não digo de afirmação positiva, mas de captação positiva das pessoas, porque realmente esse vai ser o grande problema, porque os professores vêm aqui completamente deformados em relação à formação que tu queres que eles tenham. E é por isso que eu acho que seminários internos, retiros, se quiserem, escolas de verão para professores, formas de valorização, deviam ser recorrentes, trazendo o que há de mais inovador a nível mundial hoje, para que eles sintam que isto não são ideias geniais de um grande idealista educador como tu és, que és, mas que sendo ideias dele e muito próprias, vão na corrente do melhor do que está a fazer. E talvez ninguém mais hoje a esteja a realizar tão bem, precisamente por procurar localizá-las, não em estruturas paralelas, como são aquelas inovadoras, que muitas vezes vêm ocorrendo e de que sempre falo, mas no centro do sistema, universitário. E, portanto, inserir aí as novidades, as complexidades, a inovação, que tornem deste país realmente um país verdadeiramente mais educado, que não pode ser mais educado se as comunidades ao seu lado não estiverem educadas também. E é essa separação. E, sobretudo, com os preconceitos raciais, com a desigualdade social que existe neste país, o risco é enorme da sociedade ser, no fundo, da universidade ser uma universidade em enclave. Está isolada, é um enclave de conhecimento, de saber, enfim, assente num arquipélago de que ela considera ser de ignorâncias, que não é, mas são de outros saberes que ela não reconhece. Temos pensado em regulamentar uma forma de considerar sujeitos que não são da carreira docente tradicional, convencional universitária, mas credenciá-los como mestres de saberes, saberes práticos, saberes populares. E estamos avançando no processo de criar uma legislação interna, assumindo a Universidade Autônoma, para que esse quadro complementar ele possa ser constituído com titulações que podem ser equivalentes a laurea de graduação, a mestrados, doutorados em saberes práticos. Olha, eu acho isso extraordinário e tens-me à tua disposição para poder ajudar. O que eu conheço da minha experiência é numa área que não é esta, mas que pode ser útil. É a área do direito próprio, da justiça indígena. Porque hoje começa-se também a ter a ideia que há muitos anos temos vindo a defender nos nossos livros, este livro que vamos lançar hoje, do pluralismo jurídico, dos direitos não oficiais, dos direitos comunitários, que não são sequer conhecidos pela Faculdade de Direito. Aliás, dizem-me que tu queres construir uma Faculdade de Direito. Eu teria todo o interesse em acompanhar, porque essa é uma área que me é muito cara e onde realmente os professores precisam ser muito educados, porque a ideia de que o direito só é o direito dos códigos, o direito oficial e o direito das comunidades, quilombolas, populações ribeirinhas, indígenas, assentamentos, favelas, nada disso conta. Ora bem, nós temos vindo a assistir hoje no continente, o caso do Equador e da Bolívia,
onde houve grandes reconhecimentos, a Colômbia também, tiveram um grande reconhecimento do direito próprio e onde, portanto, surgiu o problema de capacitar como juízes pessoas que não são formadas em direito, nem sequer por vezes são, enfim, sabem ler e escrever, mas terão, nem sequer o ensino médio terão, mas serão reconhecidos pela comunidade como os seus juízes. São as pessoas que resolvem, são normalmente mais velhos, são as pessoas que resolvem os conflitos dentro das comunidades. E esses são hoje conhecidos como os juízes do direito próprio. E, em alguns casos, eles chegaram mesmo aos tribunais superiores. Claro que o problema que se põe hoje nessa área, será interessante tu veres isso como experiência, é que para chegar aos tribunais superiores eles aceitam que a pessoa tenha conhecimento próprio e direito próprio, mas também querem que estejam formados em direito. Era a mesma coisa que nós aceitámos um médico tradicional, digamos assim, a alto nível na Faculdade de Medicina. Está bem, mas primeiro formas-te em medicina. Bem, isso é que eu acho que vai ser a grande disjuntiva e o grande conflito, mas como digo, há experiências interessantes. Há experiências em África, há experiências na Nova Zelândia. Hoje começa-se, penso eu, que as epistemologias do Sul neste sentido, de que nós precisamos de uma ecologia de saberes e que todos os saberes são incompletos, é realmente algo que está na ponta do trabalho epistemológico, só que não tem tradução institucional. Porque as instituições vão sempre décadas atrás da ciência, como tu sabes, quer dizer, se o Galileu ou o Descartes quisessem fazer ciência na universidade, coitados, não faziam. Portanto, as universidades sempre foram atrás. O que tu estás a fazer é uma coisa notável, é tentar ver que hoje as condições são diferentes, há um momento de renovação neste país e, portanto, a universidade pode acompanhar um movimento que está aí. E até, de alguma maneira, pode guiá-lo também e pode dar-lhe mais peso. É isso que está a fazer, acho isso extraordinário. Bom, para a gente concluir um pouco essa nossa conversa, estamos buscando registrar esse momento, porque, como você disse, normalmente as universidades começam por desdobramentos, desmembramentos ou agrupamentos de instituições existentes. Exato. Com todas as perversões das culturas institucionais respectivas. E, nesse caso, realmente somos uma universidade que está buscando começar das raízes desse processo. Eu queria uma palavra sua para alguma reflexão que nos oriente nesse momento, que a gente possa registrar nesse documentário. Não, com todo o gosto, aliás, eu quero dizer-te isto, que de facto acho que é uma experiência notável. É uma experiência universitária das mais consistentes que eu conheço, de inovação nesta área do ensino superior. É, obviamente, como uma experiência nova, vai ser difícil, porque ela, de alguma maneira, é ilusoriamente nova. Porque ela, obviamente, que é nova, enquanto iniciativa, mas traz por trás de si um paradigma institucional muito velho, das universidades que têm séculos e que pesa na cabeça das pessoas, e, por outro lado, vai ter que servir-se de professores que não foram formados por ela. Portanto, obviamente, tudo seria muito mais calmo e mais tranquilo se os professores desta universidade pudessem ter sido já formados por ela. Mas isso é que é contradictio in adjecto. Portanto, nunca lá chegarás. Portanto, é fundamental que a gente tenha em consciência que é um projeto extremamente inovador, é realista, ao contrário do que se pode pensar, é absolutamente realista, tem que ser construído, obviamente, com muita negociação, com muita conversa, com algumas dificuldades que vão surgir pelo caminho, mas traz sempre que estar com muita atenção quem são os teus aliados. E os aliados, quer dizer, o bloco social que pode apoiar isto é exatamente aqui, neste caso, este sul da Bahia, que se sentia marginalizado, esquecido, invisibilizado, distante dos grandes centros de saber e que agora, de repente, vai começar a ter saber sofisticado, complexo, importante e, além do mais, que surge aqui não com uma arrogância institucional, mas com muito respeito pelos próprios saberes que vem encontrar. E o facto disto ter lugar, no lugar onde o Brasil surgiu para a modernidade, eu acho que isto tem um valor simbólico extraordinário
e, portanto, estamos num começo de que devemos nos considerar privilegiados pela oportunidade que tu estás a dar a todos nós de participarmos nela.